Vamos agora com Kennedy Alencar, que está no estúdio aqui ao lado da gente, conversando com os convidados. Kennedy. Será que dá para acreditar que ele não quer ser candidato novamente, né? Quero ouvir o Carlos Magnanelli a respeito disso. O presidente Lula deu essa entrevista, disse que a Dilma deve fazer, se eleita, né? Está dependendo ainda da confirmação das urnas, né? Se eleita, deve fazer um governo com a cara dela e que ele talvez fique fora desse jogo em 2014. Você acha que isso vai acontecer? A Dilma vai formar um governo mais com a cara dela do que com a cara do Lula, e o Lula está fora do jogo político para 2014, Magnanelli? Olha, para ele como candidato seria o ideal que ele não participasse do governo, porque ele fica livre de qualquer responsabilidade do que pode acontecer no governo e pleitear o cargo de presidente da República daqui a 4 anos. Mas depois de uma campanha dessa, em que ele se empenhou tanto para eleger a Dilma, no último programa eleitoral ele disse, se votar na Dilma, está votando um pouquinho também em mim. Dá para fazer essa dissociação? Ou seja, se o eventual governo Dilma for mal, o presidente Lula será cobrado, não? O Maluf falou isso no programa de televisão, o Pita foi eleito e ele voltou como deputado federal, aliás, um dos mais bem votados de São Paulo. Então, cada campanha é uma campanha, Kennedy. Não dá para você misturar o que aconteceu com o que vai acontecer. A frase do Maluf é, se o Pita não for bem, nunca mais vote em mim, né? Aí depois ele voltou, mas voltou para deputado federal. Ele quis voos mais votados. Os mais votados. Mas voos mais altos, como prefeito, governador, ele acabou não conseguindo mais. De certa maneira, houve um custo para ele. Eu queria ouvi-lo, Magnanelli, rapidamente, sobre a pergunta que eu fiz ao deputado federal José Aníbal. PT e PSDB, depois de uma campanha tão agressiva, vão estabelecer alguma forma de diálogo ou isso está inviabilizado? Não, em política nada está inviabilizado. A política é a arte de conversar, é a arte do parlar, do parlamento, de se falar, de se negociar. Política é a arte, eu já dizia Ulisses Guimarães, política é a arte da negociação, é se negociar. E é nessa negociação que a conversa vai acontecer. Não tenha dúvida, Kennedy. Para o Brasil, o PSDB tem consciência que para o Brasil seguir em frente, seja o governo que for, tem que conversar. Tem que abrir exceções, tem que conversar, tem que negociar. E o Zé Aníbal é craque, é mestre nisso, em negociar quando é preciso negociar. Então, falando aí, desculpa, já disse com clareza que ele vai governar para o Brasil, né? Tem essa negociação, essa conversa. Nós fizemos isso muito no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive quando votamos as reformas, até mesmo com o PT, que às vezes manifestava interesse e quando ia votar era sempre contra. Mas, de qualquer maneira, a abertura para a negociação existe. O Serra, ele mostrou isso de forma muito objetiva, tanto na Prefeitura de São Paulo como no governo. O governo dele foi um bom governo de diálogo também com o parlamento, né? De negociação com o parlamento e de busca de convergência. Você não governa sem convergência, né? Eu acho que o diálogo acontecerá. Como, quando, não sei exatamente. Vamos ver o resultado, não é? E eu tenho muita convicção de que com o Serra nós vamos caminhar nessa direção. Então eu queria ouvir um pouco o Toledo sobre essa questão da colagem da imagem da Dilma no presidente Lula. Se a Dilma for eleita, Toledo, que grau de responsabilidade terá o presidente sobre o governo dela para um eventual projeto político dele no futuro, um projeto eleitoral? Se a Dilma for mal, por exemplo, Lula é um candidato forte para 2014, na sua opinião? Bom, você sabe que previsão não é o meu forte, né, Kennedy? Mas eu vou tentar te dar um número para dar a dimensão da importância do presidente Lula na eventual eleição de Dilma Rousseff. Se a gente pegar apenas os eleitores que são fãs do governo, vamos chamar aqueles que dão nota 9 ou 10, ou que acham o governo ótimo, segundo os institutos de pesquisa, a Dilma Rousseff conseguiu capitalizar, transformar esses fãs, 4 de cada 5 deles em seus eleitores. E é por isso que, se ela vier a ser eleita, ela será eleita, única e exclusivamente, na minha avaliação, pela popularidade do presidente Lula e pelo desejo de continuidade que beneficiou não apenas ela na eleição para presidente, mas também muitos governadores em vários estados, governadores tanto da situação quanto da oposição. Quando a economia vai bem, quando o consumo está em alta, a tendência das pessoas, da maioria do eleitorado, é dizer, não faz marola, não vamos mexer porque tá bom assim. E se ela vier a ser eleita, vai ser por essa razão. Daqui a 4 anos, eu acho que novamente o motor da eleição será a economia, será o nível de consumo das pessoas. E aí não dá para a gente prever o que vai acontecer. Obrigado, Toledo. Deputado José Aníbal, daqui a pouco vamos ter a primeira pesquisa de boca de urna para ser anunciada. O Toledo e a Rita vão nos interromper. Já resultado, né? Já não é boca de urna, resultado. Ó, Rita, já tem uns números para dar. Vamos lá, Rita. Ok, Kennedy, esses primeiros números são da boca de urna.
Agora, 19 horas, encerrada, então, as eleições, a votação no estado do Acre. E já temos os primeiros números. Dilma Rousseff, do PT, com 57% dos votos, segundo pesquisa de boca de urna do Ibope, seguida por José Serra, do PSDB, que teria, segundo o Ibope, 43% dos votos. Esses são os primeiros números e eu voto com você, Kennedy Alencar. A pesquisa Ibope está sinalizando uma vantagem muito confortável para Dilma. Vamos ver se isso vai se confirmar na zona. São 14 pontos de diferença. Confirmado esse prognóstico, deputado José Aníbal, qual será o futuro da oposição e como a oposição pretende se relacionar com o eventual governo Dilma? Olha, eu acho que é uma matéria que está muito em aberto ainda. Sim. Vamos tratar disso, ver como trabalhar sobre esses dados, sobre esse resultado. E primeiro ver se esse resultado se confirma na urna, né? Agora vão começar a ser os resultados da urna, porque encerrou a apuração no Acre. De qualquer maneira, eu acho que o Brasil tem bons desafios pela frente. Nós não podemos mais empurrar isso adiante. O presidente Lula foi bom de colher e ruim de plantar. O próximo governo tem que ser um governo bom de plantar. Plantar e colher, mas sobretudo plantar. O Brasil precisa definitivamente ter uma inserção mais competitiva no mercado mundial, promover a inovação competitiva, qualificar mais, o que significa isso? Qualificar mais seus recursos humanos. Formamos 30 mil engenheiros por ano, o México forma 90 mil. O Brasil precisa ter uma logística de qualidade como tem São Paulo. Se São Paulo não fosse esse dreno que é para o Brasil, sobretudo o Porto de Santos, o Brasil já teria travado. Quer dizer, precisa investir, como fizemos aqui, o Geraldo Alckmin, como fez o Serra, né? E como o Serra mostrou ao Brasil o que é necessário fazer no Brasil e que certamente ele fará se for o presidente. Portanto, eu acho que o próximo governo tem bons desafios, definitivamente, fazer com que as agências funcionem bem, as agências reguladoras, e não sejam agências capturadas como elas estão hoje, né? E o aparelhamento da máquina pública excessivo, muito forte, penaliza a qualidade da gestão. Portanto, eu acho que são bons desafios, a oposição estará sempre disposta ao diálogo, à conversa, para encarar esses desafios. Eu espero que, se o PT for oposição, eles também tenham essa disposição. Deputado, quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem compromissos marcados. Muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Rede TV em São Paulo. Espero entrevistá-lo numa outra oportunidade. Com você, Rita. Kennedy, daqui a pouquinho, com o fim da eleição, com o fim da votação no Acre, nós vamos ter os primeiros números da apuração. Mas vamos dar uma olhadinha nos números da boca de urna do Ibope novamente? Os primeiros números, então, para presidente. Pesquisa de boca de urna do Ibope, Dilma Rousseff, com 57% dos votos, seguida de José Serra, do PSDB, que tem 43% dos votos. Esses são os primeiros números. Eu volto com Kennedy Alencar para ele repercutir esses números. Daqui a pouquinho, Kennedy, a gente vai ter os números da apuração, mas por enquanto é boca de urna. Me parece, como o Toledo estava falando há pouco, ou seja, que será uma façanha tremenda a eleição da Dilma Rousseff. Uma façanha tremenda do presidente Lula, que conseguiu transferir votos. É algo equivalente ao terceiro mandato dele. A gente sabe que essas coisas de criador e criatura são sempre muito complicadas. Eu acho que vai errar quem apostar numa ruptura entre o presidente Lula e a Dilma. Acho que o Lula funcionará mais como uma âncora para o eventual governo da Dilma, que a gente, ressaltando mais uma vez, é apenas um número da boca de urna. A gente tem que aguardar a apuração. O TSE está prevendo que a gente vá saber por volta das 9h30, 10 horas da noite, mais tardar, o resultado da eleição. Mas, enfim, eu acho que é muito difícil que todos os institutos errem e esse resultado está meio consolidado há umas 2, 3 semanas. O Datafolha mostrava uma tendência de estabilidade. Então, me parece que está consolidada aí uma tendência, não, Carlos Magnanelli? Olha, parece que sim. Aliás, essa tendência vem já de algum tempo, né? Já vem se consolidando. Embora os institutos de pesquisa tenham errado bastante no primeiro turno, principalmente em alguns casos de governador e senador, parece que no segundo turno tomaram algum prumo aí, deram uma certa seriedade aos números passados. Mas esse resultado, ele é resultado de uma campanha plebiscitária e não de uma campanha eleitoral. Essa campanha, o ambiente que permeou essa campanha o tempo todo, Kennedy, foi um ambiente de decidir se o governo Lula continua ou não, ou seja, apenas um plebiscito. O Lula ditou a agenda da eleição, foi o principal personagem da eleição. Ele deu o tom, ele deu o tom. E o PT e o João Santana, muito espertamente, colocam esse ambiente plebiscitário onde não há uma discussão profunda dos problemas do Brasil.
E sim se o Lula continua ou não, se o jeito Lula de governar continua ou não. É isso que está em jogo. Agora, fazendo o papel aqui de advogado do diabo, essa força do Lula, esse empenho todo dele, ou seja, aí, digamos que consiga mesmo eleger a Dilma. Isso não pode ser uma fraqueza para a Dilma no sentido de o Lula vir a ser uma sombra muito grande sobre a Dilma Rousseff governando? Olha, Kennedy, eu não acredito nisso. Eu tenho que não acreditar nisso, porque se isso acontecer, você vai ter um deságue de credibilidade, de confiança no governo federal bastante pífio. Então, eu prefiro não acreditar nisso. Prefiro que o Lula vá se afastar em algum momento, no começo talvez fique um pouco, mas vá se afastar em algum momento, para deixar que a Dilma ganhe personalidade, porque tem uma reeleição pela frente. Existe uma reeleição e o projeto é Dilma reeleita, não Lula presidente. É esse o projeto. Então, se o projeto é Dilma reeleita, ela tem que se fortalecer como candidata à reeleição. O senhor acha que o Lula vai ser capaz de se afastar, de não se intrometer, não dar opiniões fortes sobre o governo dela? Não, opiniões e sugestões e conselhos, acredito que sim. Agora, conselho, acata quem quer. Né? Você pode dar o conselho que você quiser e se acata ou não o conselho. E há formas também de fazer isso também, muitas né? formas. Em conversas reservadas do que... Você pode fazer publicamente ou Há formas de fazer. Na forma mais íntima. Eu queria ouvir um pouco o Toledo sobre essa relação Dilma e Lula. Toledo, na sua opinião, a Dilma sendo eleita, confirmando aí o prognóstico das pesquisas, como será a relação dela com o presidente Lula? Você vê essa sombra do Lula ameaçando o eventual governo da Dilma, Toledo? Sem dúvida, Kennedy, porque a primeira coisa que os repórteres, nós jornalistas, faremos assim que a Dilma tomar posse e assinar o seu primeiro decreto, será repercutir com o presidente Lula o que ele achou dessa medida. Isso vai se repetir ao longo de 4 anos. A história da política brasileira mostra que criador e criatura nem sempre se dão bem. Vocês já citaram aí o caso de Paulo Maluf e Celso Pitta, mas eu citaria outros. Né? Luiz Paulo Conde, prefeito do Rio de Janeiro, que rompeu com César Maia, o seu criador. Lucas Nogueira Garcês, para ir lá atrás na história, com Adhemar de Barros. E por aí vai, a lista é longa. Luiz Fleury Filho aqui em São Paulo, governador de São Paulo, com Orestes Quércia. Em geral, depois que a pessoa senta na cadeira, pega a caneta e começa ela a assinar os decretos, ela passa a sentir o peso do cargo e começa a achar que ela está ali por méritos próprios e não por causa do seu criador. Talvez Dilma seja um desmentido dessa história, mas a inércia trabalha contra ela. Toledo, vamos dar uma olhadinha de novo na pesquisa, a boca de urna do Ibope para a presidência? Dilma Rousseff, do PT, na frente com 58% dos votos. José Serra, do PSDB, com 42% dos votos. Os números do Ibope, mas a apuração está rápida, né, Toledo? Você tem aí o número das abstenções por estado? Olha, já foram totalizados 2/3 das urnas para presidente da República, só que ainda não temos os resultados. Mas a gente sabe que o ritmo não está sendo muito desigual de região para região. Então, quando aparecer o primeiro resultado, provavelmente não vai bater com esse número aí do Ibope, porque no sul do país, por exemplo, já tem 93% de urnas apuradas, enquanto que é onde o Serra vai melhor, e no Nordeste apenas 18%. Então, essa diferença do ritmo de apuração por região vai mostrar o primeiro resultado que aparecer do TSE, vai ser provavelmente muito diferente desse que o Ibope mostrou. Talvez uma diferença até menor entre os dois, né? Já que o muito sul, provavelmente, o exatamente. José Serra está na frente. Muito provavelmente vai mostrar primeiro um empate ali. Eu queria ressaltar aqui os dados de abstenção, que já são conhecidos para presidente da República, e eles são maiores em todas as regiões do país na comparação do segundo turno em relação ao primeiro turno. E a abstenção está sendo especialmente grande no Norte e no Nordeste. 24% de abstenção no Nordeste, 25% de abstenção no Norte, 22% no Centro-Oeste, 20% no Sudeste e 18% no Sul. Sob esse aspecto, Dilma perde mais do que Serra, porque o eleitorado dela está concentrado justamente nas regiões onde a abstenção está sendo maior e onde cresceu mais em relação ao primeiro turno.